Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. A deputada federal Carla Zambelli, mais votada lá de São Paulo, com Eduardo Bolsonaro, PL, havia sido condenada a 10 anos de prisão por que ela estaria por trás do Walter Delgatti Júnior, um hacker que invadiu o sistema digital do Conselho Nacional de Justiça. Foi quem inventou um mandato de prisão contra Alexandre de Moraes. Parece que é assinado pelo próprio Alexandre de Moraes, né? E foi considerado assim uma ofensa muito grande ao judiciário brasileiro. E ela foi acusada e condenada de estar por trás do Walter Delgatti, que teria pago ao Walter Delgatti. Esse é o crime. E também com perda de mandato e inelegibilidade. Perda de mandato não foi declarada pela Câmara e ela disse na ocasião que se fosse para a prisão, ela teria ainda direito a um recurso no próprio Supremo, vai recorrer ao próprio tribunal, não tem nenhum tribunal acima do Supremo, nem mesmo o Conselho Nacional de Justiça está acima do Supremo. E ela disse que se tivesse que cumprir pena em prisão, ela não aguentaria, não resistiria. Ela tem, no mínimo, 3 doenças crônicas graves, inclusive doença cardíaca, não resistiria. Mas ela disse que, se for decretada a prisão, ela se apresenta para a prisão. Ela disse isso como diversionismo, né? Para que ninguém suspeitasse que ela poderia planejar a saída do Brasil, e agora aparece na Flórida. Não sei como ela chegou lá, o que eu sei é que a intenção dela é morar em Portugal, com apoio do Chega, que agora já é a segunda força na Assembleia da República, que é o parlamento de Portugal. E chega crescendo assim vertiginosamente, o socialismo caindo, que agora é 3º lugar. Aliás, na Polônia ganhou a direita agora. A direita já está na Hungria, na Itália, vai ter eleição na Holanda. Bom, mas voltando a Carla, está lá nos Estados Unidos, certamente foi bem acolhida lá, né, porque os americanos já sabem do contexto do crime político, né, aqui no Brasil. E assume o suplente, no primeiro passo é se licenciar. Assume o suplente, que é o coronel PM Tadeu, do mesmo partido, do PL. Bom, e o presidente Lula, que agora à noite está embarcando para a França. Tem uma reunião sobre os oceanos das Nações Unidas. É em Nice, na França. Eu falei ontem aqui do Giuseppe Garibaldi, foi lá que ele nasceu. E ele chegou a levantar a população de Nizza, italiana, do Ducado de Saboia, para anexar a Itália, na reunificação italiana. A França reagiu com violência e ele não conseguiu. Nice fica ali do ladinho de Mônaco. Do ladinho de Mônaco. Então é um lugar assim muito atraente. Quem vai para Mônaco desce no aeroporto de Nice, que é a 5ª cidade francesa em população. Tem lá o Boulevard dos Ingleses, Cassino de Mônaco ali do lado. Uma vez eu fui lá conhecer o cassino, às 11 da manhã só tinha 2 pessoas jogando. Estavam na roleta. Um era o empreiteiro do Paraná, Cecílio do Rego Almeida, e outro era meu Deus, é de São Paulo, foi uma espécie de tesoureiro do Maluf durante algum tempo. Memória me traiu. Mas, enfim, está indo lá, mais uma viagem do presidente Lula. Antes disso, ele teve uma reunião no Palácio do Planalto com
presidente da Câmara, presidente do Senado, o ministro da Fazenda, o vice-presidente Alckmin, os líderes no Senado, o Jacques Wagner, na Câmara, o José Guimarães, e saíram, vocês sabem o que é agência estruturante? Pois é, saíram com uma agência estruturante e muito abrangente, no dizer do presidente da Câmara, que foi uma espécie de porta-voz da reunião. Eles estão estudando o que fazer, porque o país não aceita o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que já está em vigor com um decreto. O Congresso já estava unido para derrubar o decreto com o decreto legislativo. Seria um vexame para o Poder Executivo, né? Então, talvez para não dar o vexame a Lula, vão criar uma alternativa. Qual é a alternativa? Para tapar buracos como esse do Correio, meu Deus do céu. No primeiro trimestre foi o dobro do prejuízo, mais do que o dobro do prejuízo do primeiro trimestre do ano passado. Está cada vez piorando mais. Se descobriu um edital de licitação para comprar. Eu vi a notícia, carros de luxo, eu não sei qual é a marca, muitas vezes jornalista não sabe o que é carro de luxo, chama carro de luxo um carro normal, mas enfim. Comprou um carro novo, vamos chamar de carro novo, para a diretoria dos Correios. Que vergonha. Estatal com prejuízo não pode comprar carro novo para a diretoria. Não. Mas, enfim, aí anunciaram lá como vão pegar esse dinheiro. De onde? Vão pegar da China? Ou de Taiwan? Ou dos marcianos? Não, só vão pegar dos brasileiros, não tem outra. Não tem outra fonte. Como não tem almoço grátis, o governo gasta e precisa cobrar dos pagadores de impostos, como você, como eu, né? Esse são as medidas estruturantes e abrangentes. O pessoal gosta de palavra, né? Palavrório, e acha que isso... Vocês lembram do arcabouço fiscal? Está aí o arcabouço fiscal. Está aí. Esse é o arcabouço fiscal. Que bonito. Não seria muito melhor manter aquilo que veio lá do governo Temer? Teto de gastos, ponto final. Você não pode, o governo não pode gastar mais do que isso. Porque as pessoas não conseguem mais pagar imposto. Bom, o presidente Lula depois, né, olhem só, o Ministério de Relações Exteriores, Itamaraty, tomando o maior cuidado de não se pronunciar sobre o que o noticiário está dando, sobre lei Magnitsky, né, ou corte de visto para entrar nos Estados Unidos. Porque não tem nada concreto, com nomes, nada. O Supremo, já vestindo a carapuça, reclamou, segundo eu ouço de jornalistas que conversam com ministros do Supremo, reclamou que o Itamaraty está silencioso. Lula sentiu esse desgosto, esse incômodo do Supremo, aí resolveu dizer o seguinte, preencher o vazio, né? Para agradar o Supremo. É inadmissível que governos, que presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre decisão da Suprema Corte de outro país. Se você concorda ou não concorda, silencie, porque não é correto ficar julgando as pessoas. Qual foi o presidente que falou sobre isso? Qual foi? Não sei, se alguém ouviu aí o Trump dizendo alguma coisa, me avise, eu não vi nada. Bom. Aí disse mais, um país não pode ficar se intrometendo na vida do outro, punindo o outro, não tem cabimento. Ele deve ter parado para pensar, opa, mas não puniu. E agora o que eu digo? Aí ele disse, por enquanto o que nós temos é a fala de pessoas. Mas aí voltou. Mas pode ficar certo que o Brasil vai defender não só o seu ministro, mas também a Suprema Corte. Opa, aí sim, né? Pronto, acalmou o Supremo. Era isso que o Supremo queria ouvir. Só não explicou, vai defender como? Vai ser um porta-aviões no Potomac? Bom,
se ele estudasse essa lei Magnitsky, saberia que ela só vale no território americano. A questão de visto também só vale os Estados Unidos não estão proibindo que ninguém saia do Brasil. Estão proibindo entrar nos Estados Unidos. Isso é soberania de um país. Ao mesmo tempo que se disser, ó, bens aqui, aí é punição para quem tem bens aqui e não respeita os direitos humanos. Aí a gente bloqueia os bens. E impede que a empresa americana tenha relações com essas pessoas que desrespeitam os direitos humanos. É isso, essa lei Magnitsky. Porque os Estados Unidos têm uma tradição muito forte de defesa dos direitos humanos, entre os quais um dos fundamentais é a liberdade de expressão. Ou seja, o presidente vestiu a carapuça, passou recibo, né? E ainda fez o que o Itamaraty queria evitar, comprou mais briga com os Estados Unidos, que já tinha comprado, chamando o candidato Trump de fascista, apoiando a Kamala, querendo tirar o dólar das negociações do BRICS, Rússia, China, primeira-dama gritando, não tenho medo de você, Elon Musk, né? Amizades com Maduro também, com o Irã, né? Navios iranianos já no início de governo. E aí, para finalizar, né, dessa briga com os Estados Unidos, ainda piorou a situação, porque o Eduardo Bolsonaro, que está lá, é muito amigo do Trump, chamou o Eduardo Bolsonaro de terrorista. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.